Olá, tudo bem? Quando o assunto é prosperidade, nós cometemos alguns equívocos. E eu quero aqui corrigir alguns equívocos que temos cometido ao longo da história. E vamos falar sobre prosperidade, mas eu quero que você entenda que eu não estou aqui querendo fazer uma apologia à prosperidade. Mas eu creio que existe uma fatia próspera de prosperidade dentro da estrutura do Evangelho. Até porque não são as mazelas ou as misérias da vida que glorificam o nome de Deus. A Bíblia fala de diversas maneiras sobre a questão da prosperidade, aonde nós não deveríamos, na prosperidade, no enriquecimento, esquecer de Deus, e nem na pobreza lamentarmos de tal maneira e não queremos contar com Deus na nossa história. E eu creio que nós temos um personagem extremamente rico e legítimo para contribuir com o nosso entendimento. E eu quero ler com você em Gênesis capítulo 30, a partir do verso de número 7. Vamos lá. Labão lhe respondeu: achei eu mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como tenho servido e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando eu hei de trabalhar também por minha causa? Nós já ouvimos falar muita coisa a respeito de Jacó. Entre eles que ele é trapaceiro, que ele sofreu as consequências de tudo aquilo que ele fez. Mas se nós observarmos as Escrituras atentamente, nós poderemos chegar à conclusão que não é bem assim a verdade. Por que digo isso? Por exemplo, a Bíblia deixa bem claro que, em primeiro lugar, Jacó compra o direito de primogenitura. Ele foi legítimo na sua compra. Ele não foi fraudulento no sentido de ter maquiado uma situação, enganado ou trapaceado literalmente com Esaú. Ele fez uma proposta passiva como qualquer outra pessoa faria diante da possibilidade de um bom negócio. Eu tenho que entender que ele pagou um preço muito barato por aquilo que ele comprou. A contrapartida, o grande desafio não é o quanto Jacó pagou, mas sim o quanto Esaú não valorizou diante daquilo que ele tinha. E depois, dentro daquilo que nós vemos, o nome de Jacó sendo chamado de trapaceiro, nós podemos observar que o primeiro passo que Jacó dá ao sair da terra de seu pai, ele faz um travesseiro de pedra, ele adormece, e ele tem uma visão, onde dentro desta visão, Deus dá a ele uma visão, dentro deste sonho, Deus dá a ele uma visão de que ele seria próspero e que toda aquela terra seria dele por herança. Então veja bem, se houvesse qualquer conflito de ordem espiritual, não faz sentido Deus promulgar, ainda em pecado, tudo aquilo que ele iria fazer através da vida de Jacó. E a partir daí nós vemos uma ação crescente na vida de Jacó. Eu não vou entrar nos pormenores, dos detalhes, que poderia ser gerado discussão teológica, mas eu quero chegar direto ao foco com você, a partir da passagem que acabamos de ler. Eu entendo que Jacó ele se torna legítimo como modelo na ação de prosperar na vida do cristão, porque eu não vejo nenhuma profecia, se é que eu posso dizer assim. Eu não ouço eis que te digo. Eu não vejo nem mesmo o próprio Senhor se manifestando dentro do contexto que eu vou compartilhar com você. A história diz que quando Labão faz essa proposta para Jacó, Jacó separa os rebanhos e faz para ele uma proposta. Olha, a partir de hoje, as vacas que nascerem malhadas, elas serão minhas. E é interessante que as vacas passam a nascer malhadas. Labão então desesperado muda a estratégia e novamente muda a forma daqueles animais nascerem. O que eu quero que você entenda com tudo isso? Vamos voltar um pouco na história? A Bíblia fala que Jacó trabalhou 7 anos por uma de suas esposas e depois ele trabalhou mais 7 anos pela outra esposa. O que eu quero que você entenda nesse meio tempo? É que Jacó pôde aprender tudo sobre a criação de gado. Aqui está o êxito da prosperidade de Jacó. Quando eu falo que eu não vejo nenhum senso profético em relação à vida de Jacó, não quer dizer que não haja o ensinamento intrínseco de Deus em cada processo. Mas não como algo divino, adivino, como muitas vezes nós queremos viver, principalmente nos dias de hoje.
vamos fazer um propósito, vamos fazer uma campanha, e nós queremos buscar Deus exatamente por aquilo que Ele pode dar, não para, em primeiro lugar, desenvolver um relacionamento com Ele. Eu quero que você entenda que antes de falar sobre apologia de prosperidade, eu acredito que a prosperidade ela é uma consequência como fruto de um bom relacionamento com Deus. Ou seja, você não precisa se esforçar para buscar as riquezas de Deus. Basta tão somente você adentrar na intimidade de Deus e fazer aquilo que precisa ser feito. Foi exatamente o que aconteceu com Jacó. Jacó, durante 14 anos, ele se esmerou em trabalhar para pagar por suas esposas. E automaticamente, eu creio que foi inevitável que ele assimilasse esse entendimento. Que todas as vezes que naquele período que era o momento das amoreiras, quando ele colocava as vacas ali naquele curral, as vacas começavam então a gerar as suas crias todas malhadas. Você concorda comigo que em 14 anos daria tempo mais do que o suficiente para poder observar inúmeras vacas que à medida que se expunham àquelas amoreiras, e agora então o discernimento de Deus ao se fazer o seu próprio salário. Eu acredito que deve ter passado pela sua mente um lampejo de pensamentos, e ele pôde então colocar em prática tudo aquilo que ele havia aprendido e assimilado ao longo dos seus 14 anos. Ou seja, se você quer prosperar, ouse ser um trabalhador de qualidade e excelência. Se esmere naquilo que você propõe a fazer e com certeza haverá um momento onde você será regiamente recompensado por tudo aquilo que você tem feito. E se nós olharmos todo o conjunto das Escrituras, você poderá ver que Abraão não teve duas vidas, uma vida espiritual e uma vida profissional. Ele tinha uma vida e dentro desta vida compunha a vida profissional e consequentemente estabelecia-se a espiritual. Ele não deixou, como muitas vezes a gente faz, vamos lá fazer uma campanha de prosperidade, 7 segundas-feiras, 7 quartas-feiras, 21 dias, e nós vamos com um único objetivo: alcançar a riqueza, alcançar a prosperidade, mas não para desenvolver um relacionamento com Deus. Como se Deus fosse fazer por nós o que nós mesmos deveríamos estar fazendo. Eu quero que você entenda que a prosperidade é possível, enriquecer é possível. E eu acredito que prosperidade, diferentemente da teologia, nos ensinar o contrário. Eu não posso crer, e foi assim que eu aprendi, que prosperidade é a ausência de necessidade. Eu não posso concordar com prosperidade na simplicidade da ausência da minha necessidade. Veja bem, se eu acabei de comprar um pacote de arroz e dentro da minha embalagem eu acabei de abrir e coloquei dentro lá da vasilha de arroz o meu pacote de arroz, e alguém bate na minha porta, a minha necessidade está suprida. Mas quando alguém bate na minha porta e eu entendo que eu acabei de colocar o último saco, eu não tenho a mesma alegria, a mesma satisfação em distribuir, em repartir o meu pacote de arroz, sendo que a minha necessidade é que foi suprida. Agora, a partir do momento que eu tenho prosperidade, que eu tenho 2, 3 sacos de arroz, ou então que eu tenho condição financeira para, independente de a qualquer momento poder ir comprar outro pacote de arroz, eu creio que não somente eu vou dar do meu arroz, mas eu vou poder fazer a compra de uma cesta básica. Eu vou poder inspirar aquela pessoa a também ter prosperidade, para abençoar, a partir da sua prosperidade, a vida de outros. Pense nisso. Ser próspero é possível. Ser rico é uma possibilidade, mas depende de como você se vê dentro deste universo. Ou você pode andar aquém, a parte da história, e viver tão somente uma vida espiritual e não viver uma vida digna de prosperidade. Ou você pode viver uma vida de prosperidade e não ter uma vida genuinamente espiritual. E o objetivo de Deus é fazer com que as duas andem simultaneamente, para que a tua vida financeira glorifique o nome do Senhor, para que a tua vida espiritual glorifique o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e que você seja o próximo próspero a abençoar a vida de muitas outras pessoas. Até o próximo vídeo.